Vou te contar a história de como eu sobrevivi ao tráfico sexual. Aos 20 anos, fui vendida pelo meu próprio tio para um bordel em Portugal. Lá, eu passei 3 anos em cativeiro, sendo forçada a atender até 10 homens por dia. Consegui escapar com a ajuda de um cliente. Voltei para o Brasil escondida e vivi décadas carregando esse segredo. Toda mulher sonha com o dia que vai casar, sabe? De véu e grinalda na igreja. Eu não era diferente. Tinha aquele sonho comum de qualquer moça do interior de Minas. Isso. Foi até o dia que meu próprio tio me vendeu para um bordel em Portugal. Vou contar tudo mesmo, para que nenhuma menina caia na mesma conversa que eu caí. O pior é quando a gente confia em alguém da própria família, num parente que deveria proteger, né? Mas aí, quando a gente descobre que foi traída, já tá longe demais de casa. Sem documento, sem dinheiro e sem esperança. Minha história não é fácil de ouvir nem de contar. Tem dias que eu acordo suada, com o coração batendo forte, achando que ainda tô presa naquele quarto escuro em Lisboa. Meu nome é Lara Pereira da Silva. Hoje eu tenho 65 anos. Mas essa história aconteceu quando eu tinha 20. Nasci e me criei em Teófilo Otoni, interior de Minas, cidade que já teve seus dias de glória com o café. Hoje eu moro em Belo Horizonte, há mais de 30 anos, bem longe da minha terra natal. Meu nome é Lara, e enquanto eu conto essa história, queria saber qual o seu nome e de onde você está me ouvindo. Deixa aí nos comentários, que depois eu vou ler todos com muito carinho. É bom saber que não estou falando sozinha nessa telinha, que tem gente de verdade do outro lado. Cada comentário me dá mais força para seguir contando essa história que eu guardei por tanto tempo dentro de mim. Teófilo Otoni, nos anos 80, já não era mais aquela cidade próspera que minha mãe contava. O café estava morrendo por causa de uma praga, a tal da ferrugem, e a extração de minério também não estava lá essas coisas. Todo mundo vivia apertado, mas a gente dava um jeitinho. Era uma vida simples, mas honesta. Nossa casa era pequena, de tábua, num bairro da periferia. O teto pingava quando chovia forte, mas era nosso cantinho. Eu dividia um colchão com minhas 2 irmãs mais novas, no mesmo quarto. Desde os 12 anos, eu já trabalhava como doméstica nas casas da parte rica da cidade. Depois, aos 17, consegui um emprego melhorzinho na fábrica de roupas do seu Osmar. Ave Maria! Aquilo lá era um sufoco. A gente passava o dia todo curvada na máquina, fazendo bainha, pregando botão, costurando etiqueta. Eu me lembro das costas doendo que só. Mas era melhor que lavar o chão dos outros. O salário? Uma mixaria. Não chegava nem a um salário mínimo. Mas juntando com o que minha mãe ganhava lavando roupa para fora, dava para levar. Meu sonho era simples demais para quem olha de fora, mas grandão para mim. Conhecer o mar e comprar uma casinha de tijolo para tirar minha mãe daquela lida pesada. Dona Zezé, minha mãezinha, sofria com os reumatismos nas juntas. As mãos dela eram todas tortas de tanto esfregar roupa na tábua, mas nunca reclamava. Eu via ela tomando aqueles chás de boldo para aliviar a dor e continuando a trabalhar. Pensava comigo, um dia vou dar um descanso para Mainha. Ela merecia uma aposentadoria, coitada. Mas quem é que se aposenta sendo lavadeira, né? Tinha também o Juninho, meu primeiro namorado. Um rapaz bonito, trabalhador, que mexia com conserto de carro na oficina do pai dele. A gente começou a namorar escondido, porque minha mãe achava que eu era muito nova. Ele me esperava na saída da fábrica. A gente dava uma voltinha na praça, tomava um sorvete quando dava. Coisa simples. Foi com ele que eu conheci o que era gostar de alguém de verdade. A gente tinha planos de se casar quando juntasse um dinheirinho. Mas aí a vida mostrou sua cara feia. Quando eu descobri que estava grávida, contei pro Juninho achando que ele ia ficar feliz. Menina, que engano! No outro dia, ele sumiu da cidade.
A mãe dele me disse que ele foi trabalhar em BH. Mas eu sabia que era mentira. Ele fugiu foi de mim e da responsabilidade. Fiquei com o coração partido e uma barriga crescendo. Minha mãe ficou triste, mas me apoiou. Cria sozinha minha filha, Deus ajuda. E eu criei coragem. Continuei trabalhando na fábrica até onde deu. Seu Osmar deixou eu ficar mais uns meses, mas já avisou que depois era rua. Foi no 5º mês que a desgraça bateu na porta. Tava trabalhando normal, naquele dia quente de outubro, quando senti uma dor forte, muito forte, e um molhado escorrendo pelas pernas. O piso da fábrica era liso. Escorreguei no próprio sangue e caí. Lembro das outras costureiras gritando. Alguém me carregando. Acordei já no hospital de Teófilo Otoni, sem barriga e sem neném. Os médicos disseram que foi por causa das condições, que eu trabalhava demais, que não me alimentava direito. Pode ser. Mas acho que foi tristeza também. A gente sabe quando a tristeza adoece o corpo. Voltei para casa mais magra e com um vazio no peito. A notícia correu a cidade e as fofoqueiras não perdoaram. Tá vendo? É isso que dá namorar escondido. Voltei a trabalhar depois de 2 semanas, porque precisava do dinheiro. Mas meu corpo ainda doía. Seu Osmar até que foi bonzinho, guardou meu lugar, mas as colegas me olhavam diferente. Eu era a moça que perdeu o filho do Juninho que fugiu. Nome comprido, né? Mas era assim que me chamavam pelas costas. Foi bem nessa época ruim que meu tio Ciro apareceu lá em casa. Ele era irmão da minha mãe, mas tinha saído de Teófilo Otoni há mais de 15 anos. Vivia no Rio, depois foi para a Europa. Voltava de vez em quando só para visitar. Chegou num carro alugado, todo bonitão, com roupa de marca, relógio dourado no pulso. Trouxe presente para todo mundo. Um rádio novo para minha mãe, tecido para fazer vestido para as minhas irmãs, até um par de tênis importado para o meu irmão caçula. Tio Ciro era o orgulho da família. O que venceu na vida, como dizia minha mãe, saiu da pobreza, conheceu o mundo, tinha dinheiro no bolso. Quando ele chegava, era festa na rua toda. Os vizinhos vinham visitar só para ouvir as histórias dele sobre a Europa. Contava que lá as ruas eram limpas, que todo mundo tinha emprego bom, que o dinheiro valia muito mais. E a gente, bobinha, acreditava em tudo. No 3º dia da visita dele, percebi que ele me olhava diferente. Não era olhar de tio para sobrinha, sabe? Me senti desconfortável, mas não falei nada. Naquela noite, ele chamou minha mãe para conversar na cozinha. Fiquei espiando pela fresta da porta. Ele dizia que tinha um amigo português, dono de um restaurante em Lisboa, que estava precisando de garçonetes brasileiras, que pagava bem, em euro, que dava alojamento e comida. Que eu ia ganhar em um mês lá, o que não ganharia em um ano na fábrica. Quando minha mãe me contou, fiquei dividida. Por um lado, tinha medo de sair do Brasil. Nunca tinha nem saído de Teófilo Otoni direito. Por outro, pensava, é a chance de realizar meu sonho, juntar dinheiro, comprar a casa da mainha. Tio Ciro garantiu que ia me ajudar com tudo. Passaporte, visto, passagem. Disse que ia me buscar no Rio e me levar pessoalmente até Portugal para me apresentar para o tal amigo dele. Perdi 2 dias para pensar. Fui até o túmulo do meu bebê, que nem nome teve. Levei umas flores de papel, que eu mesma fiz. Sentei lá e conversei com ele, como se pudesse me ouvir. Meu filho, será que é certo eu ir? Será que é uma oportunidade de Deus ou uma tentação do inimigo? O vento balançou as flores. Tomei como um sinal e decidi. Ia para Portugal trabalhar, juntar dinheiro e voltar para dar uma vida melhor para minha família. A despedida foi a parte mais difícil. Minha mãe chorou muito, mas me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Não esquece da sua mãe. Minhas irmãs me abraçaram forte. O caçula pediu para eu trazer um carrinho da Europa para ele.
Arrumei minhas poucas coisas numa mala pequena que o tio Ciro me deu de presente. Era a primeira mala da minha vida. Antes, eu viajava com as coisas num saco plástico mesmo. Tio Ciro cuidou de tudo rapidinho. Em 2 semanas eu já tinha passaporte, tirado às pressas em BH. Nunca tinha tirado foto 3-4 na vida. Fiquei dura que nem um poste. Ele também comprou minha passagem de avião. Teófilo Otoni, BH, Rio de Janeiro, Lisboa. Ia ser minha primeira viagem de avião. Fiquei com medo, mas também com uma animação danada. Pensei, é agora que minha vida vai mudar. Na véspera da viagem, tive um sonho esquisito. Sonhei que eu estava num lugar escuro, com várias portas trancadas, e eu bati em todas elas pedindo ajuda, mas ninguém abria. Acordei assustada, suando frio. Contei para minha mãe e ela disse que era só nervoso da viagem. Me deu um santinho de Nossa Senhora Aparecida para levar comigo. Guarda na bolsa, minha filha, que a santa vai te proteger. Guardei o santinho no bolso da calça. E foi a única coisa que me salvou depois. Mas isso é história para outra hora. Chegou o dia. Me despedi de todo mundo com o coração apertado. Tio Ciro me levou primeiro para BH. Depois pegamos o avião para o Rio. Na capital fluminense, fiquei na casa de uns amigos dele por 3 dias. Eram pessoas estranhas, que falavam pouco comigo. Tinha outras meninas lá também, todas jovens como eu. Todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Algumas iam para Portugal como eu, outras para Espanha ou França. Todas com a mesma história. Iam ser garçonetes, babás ou domésticas. Todas achando que iam ficar ricas. Se eu soubesse o que me esperava, mas como é que eu ia saber? Naquela época não tinha internet, não tinha celular. A gente acreditava no que os parentes falavam. E quem ia desconfiar do próprio tio? Do irmão da mãe? Só fui entender o tamanho da armadilha quando já era tarde demais. Quando já estava do outro lado do oceano, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter para onde correr. Mas espera lá, não posso ir direto para a parte mais feia sem contar direito como tudo começou, né? Tenho que mostrar como aquela conversa do tio Ciro foi tão convincente que até hoje me pergunto como pude acreditar. Foi assim. A gente estava sentado na cozinha de casa, numa tarde quente, tomando um cafezinho requentado, quando ele chegou com aquele papo de emprego dos sonhos. Lara, tem um amigo português, o senhor Ângelo, dono de um restaurante chique em Lisboa. Ele está precisando de garçonete brasileira. Os clientes lá adoram o jeitinho brasileiro de atender, sabe? Com aquele sorrisão, aquela simpatia que só a gente tem, ele falou, enquanto ajeitava o bigode com os dedos. Ele me pediu para indicar alguém de confiança, e eu pensei em você na hora. Você é bonita, educada, trabalhadora. Tem tudo para se dar bem lá. Fiquei com o coração acelerado ouvindo aquilo. Eu, trabalhando num restaurante chique em Portugal? Parecia coisa de novela da Globo. O tio Ciro continuou falando, e cada palavra era como mel nos meus ouvidos. Você vai ganhar em euro. 1 mês lá vale por 5 aqui na fábrica do Osmar. Em menos de 1 ano, você junta dinheiro para comprar uma casa para sua mãe e resolver a vida de vocês. Quando ele falou isso, olhei para minha mãe, que estava de pé perto do fogão, com aquelas mãos deformadas pelo trabalho pesado. Pensei nas dores que ela sentia todo dia, nos remédios caros que não podia comprar. Ele percebeu que tinha tocado no meu ponto fraco e continuou. Pensa só, Lara. Sua mãe podendo finalmente descansar. Você mandando dinheiro todo mês. Suas irmãs podendo estudar sem precisar trabalhar cedo como você. Foi nessa hora que ele me convenceu de vez. Quem não queria dar uma vida melhor para a família? Perguntei sobre a língua, porque eu não sabia falar nem oi em português de Portugal, quanto mais o resto. Tio Ciro deu uma risada e disse para eu não me preocupar. O Ângelo fala um pouquinho de português do Brasil e tem outras brasileiras lá que vão te ajudar nos primeiros meses. Você aprende rapidinho o básico para atender os clientes e ele dá alojamento e comida por conta da casa. Só desconta uma coisinha pequena do salário.
Me explicou que eu ia ganhar uns 800 euros por mês, o que na época era muita grana convertida para o nosso dinheiro. Falou que em 6 meses eu já teria juntado o suficiente para comprar uma casinha. Meus olhos brilhavam imaginando, mas tinha uma coisa me preocupando. E quanto custa a passagem, tio? Eu não tenho dinheiro para isso. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Não se preocupa com isso. O Ângelo adianta o dinheiro da passagem e você vai pagando aos poucos com o seu trabalho. É um investimento que ele faz nas funcionárias. Depois eu soube que essa é uma das armadilhas mais comuns do tráfico de pessoas. A dívida que nunca acaba. Os preparativos foram todos na correria. Tio Ciro disse que tinha uma vaga abrindo logo e não podíamos perder a oportunidade. Em 2 semanas, eu já estava com o passaporte na mão. A primeira vez que vi meu nome num documento tão importante. Foi tirado às pressas em BH, num lugar que o tio conhecia. Hoje penso que devia ser algum esquema ilegal, porque foi rápido demais. Também ganhei minha primeira mala. Era azul, de um material que parecia couro, mas era sintético. Pequena, mas para mim era um luxo. Coloquei nela as poucas roupas que tinha. 3 calças jeans, umas blusas simples, um vestido que minha mãe fez para mim e a sandália menos surrada que eu tinha. Tio Ciro disse que lá eu ia poder comprar roupas novas com meu primeiro salário. A despedida da minha mãe foi a parte que mais doeu. Dona Zezé chorou agarrada em mim na porta de casa. Minha filha, eu tenho medo de você ir para tão longe. E se acontecer alguma coisa, como é que eu vou saber? Como é que eu vou te ajudar? Eu enxuguei as lágrimas dela e prometi que ia ficar tudo bem. Que ia escrever cartas toda semana. Mãe, é a chance da nossa vida. Vou trabalhar duro e voltar com dinheiro para a gente ter uma vida melhor. Ela segurou meu rosto entre as mãos dela, olhou fundo nos meus olhos e disse: Que Nossa Senhora te proteja, minha filha. Se sentir que tem algo errado, volta para casa. Não importa o que aconteça. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Depois, ela pegou um santinho de Nossa Senhora Aparecida, beijou e colocou na minha mão. Guarda isso com você sempre. Nos momentos de aperto, pede a proteção dela. Guardei o santinho no bolso da calça e nunca mais me separei dele. A viagem de avião foi uma experiência, e tanto para uma menina que nunca tinha saído de Teófilo Otoni. O primeiro trecho até BH foi de ônibus, com o tio Ciro do meu lado me explicando como ia ser tudo. Depois pegamos o avião para o Rio de Janeiro. Ave Maria, que nervoso na hora da decolagem! Agarrei no braço do tio com tanta força que ele reclamou. Calma, menina, parece que nunca andou de avião. E era verdade. Nunca tinha andado mesmo. No Rio, fiquei 3 dias na casa de uns amigos do tio Ciro. Eram pessoas estranhas, falavam pouco comigo. Tinham outras moças lá também, todas jovens, todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Uma ia ser babá na Espanha, outra empregada doméstica na França, outra modelo na Itália. Hoje eu sei que provavelmente todas tiveram o mesmo destino que eu, mas na época eu acreditei. Finalmente chegou o grande dia. O voo internacional. Saímos do Rio com destino a Lisboa. Gente, que avião enorme! Tinha até uma telinha no encosto da poltrona, comidinha que vinha em bandeja, a aeromoça falando outras línguas. Me senti uma artista de cinema. Durante o voo, tio Ciro me explicou mais detalhes sobre o trabalho. O restaurante do Ângelo é um dos mais elegantes de Lisboa. Fica perto da Torre de Belém, num bairro chique. Você vai usar um uniforme bonito, atender gente importante. Tem que ser educada e sorrir sempre. Ele falou também que eu ia dividir o quarto com outras brasileiras no alojamento, que era perto do restaurante. No começo vai ser difícil por causa da língua, mas logo você pega o jeito. Chegamos em Lisboa, depois de quase 10 horas de voo. Minhas pernas estavam dormentes, minha cabeça doendo. Quando o avião começou a descer para pousar em Portugal, olhei pela janelinha e vi a cidade lá embaixo. Meu coração disparou.
Era ali que a minha vida ia mudar. Pelo menos, era o que eu achava. No aeroporto de Lisboa, senti o primeiro calafrio. Tio Ciro, que tinha sido todo atencioso durante a viagem, de repente mudou. Ficou sério, apressado. Me levou até um homem português, careca, de óculos escuros, que nem sorriu para mim. Eles conversaram numa língua que eu não entendi, e depois o tio Ciro virou para mim e disse: Lara, o senhor Marco vai te levar para o alojamento agora. Eu tenho que resolver uns negócios aqui em Lisboa e não posso ir com você. Aquilo me pegou de surpresa. Mas, tio, o senhor não ia me apresentar pro tal do Ângelo? Não ia me levar até o restaurante? Ele desconversou. Disse que tinha surgido um imprevisto. Que o Marco era homem de confiança do Ângelo. Que ia me levar para o lugar certo. Antes que eu pudesse protestar, ele me deu um abraço rápido, entregou minha mala para o Marco e disse: Se comporta, faz tudo direitinho que vai dar certo. Foi a última vez que eu vi o tio Ciro por muitos e muitos anos. Fui com o tal do Marco, sem ter muita escolha. Entramos num carro preto e saímos do aeroporto. Ele mal falava, só resmungava umas coisas que eu não entendia. Tentei puxar assunto em português, mas ele fez sinal para eu ficar quieta. Foi aí que comecei a sentir um frio na barriga, um pressentimento ruim. A viagem de carro foi longa. Eu achava que a gente estava num bairro chique, mas a paisagem pela janela ia mudando. Marco parou o carro numa rua estreita, mal iluminada, nada parecido com o que o tio Ciro tinha descrito. Descemos e ele me levou até um prédio velho, de 3 andares. Subimos até o 2º andar e ele bateu numa porta. Quem abriu foi uma mulher de uns 40 anos. Maquiagem pesada, cabelo tingido de loiro. Bem-vinda, ela disse com um sorriso que não chegava nos olhos. Me puxou para dentro enquanto Marco entrava com a minha mala. O lugar era uma espécie de apartamento grande, com várias portas que deviam ser quartos. Tinha um cheiro forte de cigarro e perfume barato. A mulher se apresentou como Madame Sofia. Disse que era brasileira também, de Recife, e que ia me explicar tudo. Cadê o restaurante? Cadê o Sr. Ângelo? Perguntei, já sentindo que tinha algo muito errado. Madame Sofia deu uma risada que me gelou a espinha. Querida, não tem restaurante nenhum. Não tem Ângelo. Você tá na Casa Sofia, o melhor bordel brasileiro de Lisboa. E a partir de agora você trabalha para mim. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Bordel? Trabalhar para ela? Como assim? Comecei a tremer. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Houve algum engano. Meu tio Ciro me trouxe para trabalhar como garçonete. Falei com a voz falhando. Madame Sofia trocou um olhar com o Marco e os dois riram. Não teve engano nenhum, querida. Seu tio sabia exatamente para onde você estava vindo. Ele recebeu 5.000 euros por você. Um bom preço, porque você é jovem e bonita. Aí o mundo desabou de vez. Meu próprio tio tinha me vendido. Me vendido. Como se eu fosse um bicho, uma mercadoria. Tentei correr para a porta, mas o Marco me segurou com força. Gritei, esperneei, mas não adiantou nada. Madame Sofia abriu uma porta lateral e me empurrou para dentro de um quartinho minúsculo. É melhor se acalmar e aceitar a sua situação. Quanto mais cedo você entender como as coisas funcionam aqui, menos vai sofrer. Naquele quartinho foi que o pesadelo realmente começou. Era um cubículo com uma cama de solteiro, um armário pequeno e um banheiro do tamanho de uma caixa de fósforos. A janela tinha grades por dentro e por fora. Não dava para abrir. A porta só trancava por fora. Era uma prisão. Passei a primeira noite chorando até não ter mais lágrimas. Rezei, pedi a Deus e a Nossa Senhora para me tirarem dali, para eu acordar daquele pesadelo. Mas quando a manhã chegou, eu ainda estava lá. E a Madame Sofia entrou com umas roupas na mão. Hora de se arrumar. Os clientes começam a chegar depois do almoço. Gritei que não ia fazer nada daquilo, que queria voltar para o Brasil, que era para chamar a polícia. Ela riu na minha cara. E vai contar o que para a polícia?
que veio ilegalmente, que está sem visto válido. Eles vão te deportar. E antes disso, vão te botar numa prisão muito pior que essa aqui. Foi quando eu descobri que meu passaporte tinha sido confiscado. Mais, segundo a Madame Sofia, eu tinha uma dívida enorme para pagar. O valor que seu tio recebeu, mais a sua passagem, mais sua hospedagem e alimentação aqui. Dá mais de 10.000 euros. Você só sai daqui quando pagar tudo. O resto do dia foi um terror, que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. Madame Sofia me ensinou como atender os clientes, o que dizer, como agir. Quando me recusei, ela chamou 2 homens que me seguraram enquanto ela me batia com um chicotinho de couro. E isso é só uma amostra do que acontece com quem não obedece. Sei que essa história é difícil de ouvir, mas é importante que ela seja contada. Se você valoriza essa coragem de expor a verdade, pode me apoiar através do Valeu Demais, aqui no YouTube. É aquele botãozinho com um coração e um cifrão embaixo do vídeo. Você escolhe qualquer valor para contribuir, mesmo que seja pouquinho. Esse dinheiro ajuda a manter o canal Vovós do Brasil, trazendo histórias verdadeiras como a minha. E se não puder contribuir, só de assistir já está ajudando muito. Naquela mesma noite, chegou o meu primeiro cliente, um homem de meia idade, barrigudo, que falava um português arrastado. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Tentei resistir, mas ele era forte e eu estava ameaçada. Se eu gritasse ou causasse problemas, Madame Sofia tinha avisado que o castigo seria pior. Foi assim que eu perdi o pouco de dignidade que me restava. Depois que ele saiu, vomitei tudo o que tinha no estômago e chorei até adormecer de exaustão. Os dias seguintes foram um borrão de horror. Madame Sofia me obrigou a atender cada vez mais clientes. Comecei com 2 ou 3 por dia, depois aumentou para 5, 6, até chegar a 10 nos fins de semana. Homens de todo tipo. Jovens, velhos, portugueses, turistas, casados, solteiros. Alguns eram brutais. Outros fingiam gentileza. Todos pagavam para usar meu corpo como se eu não fosse gente. No bordel, tinha outras brasileiras na mesma situação. Conheci a Débora de Belém, a Rebeca de Recife, a Flávia do Rio de Janeiro e mais umas 6 ou 7 que iam e vinham. Todas tinham histórias parecidas. Enganadas com promessas de dinheiro, presas por dívidas inventadas. A gente se apoiava como podia. Quando uma estava muito machucada ou doente, as outras tentavam cobrir. Dividíamos remédios, maquiagem para esconder os hematomas. E, principalmente, mantínhamos viva a esperança de um dia escapar daquele inferno. Um dia isso vai acabar, a gente disse uma para outra. Para algumas, acabou da pior maneira possível. Teve a Camila, uma menina de Salvador, que tentou fugir depois de 6 meses. Ela tinha feito amizade com um cliente que prometeu ajudar. Planejou tudo, esperou o momento certo e conseguiu sair pela porta dos fundos numa noite de movimento. 2 dias depois, uns homens a trouxeram de volta. Tinha sido uma armadilha. O cliente era amigo do Marco. O que fizeram com ela, na frente de todas nós? Foi tão brutal que eu não consigo nem falar. Um aviso, para quem pensasse em tentar o mesmo. Teve também a Patrícia, de Fortaleza. Ela simplesmente desapareceu numa manhã. Madame Sofia disse que ela tinha sido transferida para outro lugar na Espanha, mas a gente sabia que era mentira. Tinha ouvido gritos na noite anterior. Depois um carro saindo tarde da noite. Nunca mais soubemos dela. Alguns meses depois, o mesmo aconteceu com a Juliana, de Manaus. Eu aprendi a sobreviver naquele lugar. Aprendi algumas palavras em português de Portugal, o suficiente para entender ordens e pedidos básicos. Aprendi a sorrir quando estava morrendo por dentro. Aprendi a dissociar. A fingir que não era comigo que aquilo tudo estava acontecendo. Era como se eu assistisse a tudo de fora do meu próprio corpo. A menina alegre de Teófilo Otoni tinha morrido.
No lugar dela, estava apenas um corpo vazio, que obedecia para não ser castigado. Tentei suicídio 2 vezes. Na primeira, juntei uns comprimidos para dormir que umas clientes mais velhas usavam. Tomei todos de uma vez. Mas a Rebeca me encontrou a tempo e a Madame Sofia me fez vomitar tudo, não por preocupação, mas porque eu era um investimento valioso. Na segunda vez, tentei cortar os pulsos com um caco de espelho. De novo, fui salva, não por misericórdia, mas porque eu valia dinheiro. Depois da segunda tentativa, a Madame Sofia me colocou sob vigilância constante. Tirou tudo do meu quarto que pudesse ser usado para me machucar e me obrigou a trabalhar mais para compensar o transtorno. Os únicos momentos de alívio eram quando alguma de nós ficava menstruada. Aí tínhamos alguns dias de folga dos clientes. Mas éramos obrigadas a fazer a limpeza pesada da casa. O tempo foi passando e eu fui perdendo a noção dos dias, dos meses. Sei que passei por 3 invernos naquele lugar. Então, foram cerca de 3 anos. 3 anos de inferno na terra. Mandavam cartas falsas para minha família, ditadas pela Madame Sofia, dizendo que eu estava bem, trabalhando no restaurante, juntando dinheiro. Até mandavam alguma graninha de vez em quando para manter a farsa. Pequenas quantias que não faziam nem cócegas na minha dívida, que só aumentava. A esperança de escapar dali ia diminuindo a cada dia. As outras meninas que chegaram comigo já tinham desistido, aceitado seu destino. Algumas até ganharam privilégios. Podiam sair acompanhadas para fazer compras. Tinham quartos melhores. Eu não. Continuava rebelde demais, segundo a Madame Sofia. Por isso ficava trancada quando não estava trabalhando. Mas o destino, às vezes, prepara umas surpresas quando a gente menos espera. E a minha salvação veio de onde eu nunca imaginaria. Veio através de um cliente. Um homem chamado Giorgio, que mudaria tudo. Mas essa já é a próxima parte da minha história. O Giorgio apareceu na minha vida quando já tinha perdido toda a esperança. Ele era um senhor de uns 60 anos, professor universitário aposentado. Diferente da maioria dos clientes, ele não me procurava tanto pelo sexo, mas pela companhia. Pagava a Madame Sofia pelo tempo inteiro, mas às vezes a gente só conversava. No começo era difícil. Ele falava um português todo formal, de Portugal, e eu com meu sotaque mineiro, mas a gente se entendia. Numa dessas noites, ele percebeu as marcas de pancada nas minhas costas. "Quem te fez isto?" Ele perguntou, com uma voz séria. Comecei a chorar sem conseguir parar. Foi a primeira vez que alguém mostrou preocupação de verdade comigo em anos. Entre soluços, contei um pouco da minha história. Que eu não estava ali por escolha, que tinha sido vendida, que não podia sair. Giorgio ficou em silêncio por um tempo, pensativo. Antes de ir embora, ele me disse baixinho: "Vou te ajudar." Eu não acreditei muito. Já tinha ouvido promessas parecidas antes, que nunca deram em nada. Mas ele voltou na semana seguinte, e na outra, e em cada visita ele trazia um pouco de comida escondida, alguns escudos que eu escondia debaixo do colchão, e o mais importante, um plano. Ele descobriu que toda segunda-feira, quando o movimento era menor, a Madame Sofia saía para resolver uns negócios e deixava só um segurança. Era nosso ponto fraco. Giorgio planejou tudo. Ele viria como cliente. E quando estivesse saindo, ia causar uma distração. Eu deveria estar pronta, perto da porta dos fundos, às 10 da noite em ponto, com nada além da roupa do corpo e do dinheiro que ele tinha me dado. Durante semanas, guardei cada moeda que o Giorgio me dava. Escondi tudo dentro do forro do colchão, num buraquinho que fiz com uma tesourinha de unha. Não contei o plano para ninguém, nem mesmo para as outras brasileiras. Não por falta de confiança, mas por medo. Se algo desse errado, eu não queria que elas sofressem também. O dia marcado chegou. Era uma segunda-feira de novembro, chuvosa e fria. Passei o dia todo tensa, com medo de que alguém percebesse. Madame Sofia saiu como previsto. Só o Fabrício,
O segurança, mais novo e menos esperto, ficou. Às 9 da noite, Giorgio chegou, como sempre. Fingi normalidade, mas meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Às 10 em ponto, ouvi uma gritaria na frente da casa. Giorgio tinha começado a distração. Mais tarde, eu soube que ele pagou uns moleques de rua para começarem uma briga bem na porta. Fabrício foi correndo ver o que estava acontecendo. Era a minha chance. Corri para a porta dos fundos, que dava para um beco escuro. Estava chovendo forte. Giorgio me esperava num carro, com o motor ligado. Pulei no banco de trás, me abaixei e ele arrancou em disparada. A adrenalina era tanta que eu tremia sem parar. Conseguimos! Ele exclamou, mas eu ainda não conseguia acreditar. Só quando a gente já estava na estrada, saindo de Lisboa, foi que a ficha começou a cair. Eu estava de verdade livre. Chorei de alívio, de medo, de tudo. Giorgio me levou para a casa da irmã dele, a Bianca, nos arredores da cidade. Uma casinha simples, numa área mais rural. Bianca era viúva e morava sozinha. No caminho, ele explicou que não podia me levar para a casa dele, porque era muito conhecido e seria o primeiro lugar onde me procurariam. Minha irmã vai te manter segura. Bianca não fez muitas perguntas. Acho que o Giorgio já tinha contado para ela alguma versão da minha história. Ela me deu roupas limpas, um quarto pequeno mas aconchegante nos fundos da casa, e algo que eu não tinha há muito tempo: privacidade. Passei os primeiros dias praticamente dormindo, exausta, física e emocionalmente. Quando não estava dormindo, estava chorando. Era como se meu corpo e minha mente finalmente tivessem permissão para sentir todo o horror que eu passei. Os primeiros meses foram de muito medo. Eu não saía de casa de jeito nenhum. Vivia assustada, achando que a qualquer momento o Marco e seus capangas iam aparecer para me levar de volta. Bianca me tranquilizava. Está segura aqui. Giorgio aparecia de vez em quando, sempre com cuidado para não ser seguido. Ele trazia notícias, comida e ia planejando o próximo passo: me mandar de volta para o Brasil. O problema maior era que eu não tinha documentos. Meu passaporte tinha ficado com a Madame Sofia, e sem ele, eu não podia simplesmente pegar um avião de volta. A gente precisava achar outro jeito. Enquanto isso, comecei a ajudar a Bianca nos trabalhos de casa. Era o mínimo que eu podia fazer por quem estava arriscando tanto por mim. Depois de uns 3 meses escondida, comecei a fazer faxina para algumas amigas da Bianca. Trabalho informal, pagamento em dinheiro vivo, sem precisar de documento. Era arriscado, mas eu precisava juntar dinheiro para voltar. Trabalhei como faxineira por quase 6 meses. As senhoras portuguesas gostavam do meu serviço, porque eu era caprichosa. Anos limpando o bordel sob ameaça me fizeram assim. Guardava cada moeda que ganhava numa latinha de biscoito que a Bianca me deu. À noite, eu contava o dinheiro, obsessivamente, vendo ele crescer pouco a pouco. Cada moeda me aproximava mais da liberdade de verdade. Enquanto isso, Giorgio pesquisava maneiras de me tirar de Portugal. Avião estava fora de questão. Pensei em procurar a embaixada brasileira, mas tinha medo de ser deportada e de alguma forma acabar nas mãos das mesmas pessoas. Eu não confiava em autoridades depois de tudo que eu tinha visto. Finalmente, ele encontrou uma solução. Eu iria de navio até a Argentina e de lá entraria no Brasil por terra. O plano era perigoso. Giorgio tinha um amigo que trabalhava num navio de carga que fazia a rota para Buenos Aires. Ele me colocaria como ajudante de cozinha, sem registro oficial. Podia ser presa por imigração ilegal se me descobrissem, mas era minha única chance. Eu aceitei. Depois de tudo que eu tinha passado, qualquer risco valia a pena para voltar para casa. A despedida da Bianca foi emocionante. Aquela senhora portuguesa, que mal me conhecia, tinha sido mais família para mim naqueles meses do que meu próprio tio em toda a vida. Ela me deu 1/3 de presente e disse: "Vou rezar por ti todos os dias."
Giorgio me levou até o porto de Lisboa, numa madrugada fria de maio. Tudo tinha que acontecer no escuro, sem testemunhas. A viagem de navio durou quase um mês. Trabalhei duro na cozinha, descascando batata, lavando panela, fazendo qualquer serviço para justificar minha presença ali. Dormia num quartinho minúsculo, maior que um armário, mas pela primeira vez em anos eu podia trancar a porta por dentro. Era mais liberdade do que eu tinha tido em muito tempo. Quando finalmente chegamos em Buenos Aires, um amigo do Giorgio me ajudou a desembarcar sem passar pela imigração oficial. Me deu o endereço de uma pensão barata onde eu poderia ficar alguns dias enquanto planejava a travessia para o Brasil. Também me deu o contato de um coiote, um cara que ajudava a gente a cruzar a fronteira ilegalmente. Era assustador confiar em estranhos de novo, mas eu não tinha escolha. Fiquei uma semana em Buenos Aires, numa pensão suja no centro da cidade. Foi a primeira vez em muito tempo que eu estava completamente sozinha. Não falava espanhol, tinha pouquíssimo dinheiro e medo de tudo e de todos. Mas sobrevivi. Encontrei o tal coiote, um argentino chamado Ramírez, que cobrou quase todo o meu dinheiro para me levar até a fronteira com o Brasil. A travessia foi feita de ônibus até uma cidadezinha na fronteira e depois a pé, por trilhas no meio do mato. Tinha mais umas 3 pessoas no grupo, todos imigrantes ilegais como eu. Caminhamos a noite toda, com medo de ser pegos pela patrulha da fronteira. Quando o sol nasceu, Ramírez apontou para frente e disse: Brasil, eu nunca senti tanto alívio na minha vida. Eu estava em casa. Era 1986 quando pisei de volta no Brasil. Quase 4 anos depois de ter saído, mas eu não podia simplesmente voltar para Teófilo Otoni. A vergonha era grande demais. Como eu ia olhar nos olhos da minha mãe e contar o que tinha acontecido? O que eu tinha sido forçada a fazer? E tinha mais. E se o tio Ciro ainda estivesse por lá? E se ele descobrisse que eu tinha voltado e tentasse me silenciar? Não. Voltar para Teófilo Otoni não era uma opção. Decidi recomeçar num lugar onde ninguém me conhecesse. Tinha ouvido falar bem de Belo Horizonte, que era uma cidade grande, com mais oportunidade de trabalho. Peguei um ônibus do interior do Rio Grande do Sul, onde cruzei a fronteira até BH, comendo o mínimo possível para economizar o pouco dinheiro que me restava. Cheguei em BH sem conhecer ninguém, sem documentos, além da certidão de nascimento que, graças a Deus, eu tinha trazido costurada na bainha da saia e com uns trocados no bolso. Encontrei uma pensão barata no centro, daquelas que não fazem muitas perguntas. Nos primeiros dias, eu rodei a cidade procurando trabalho. Foi difícil. Sem documento, sem referência, sem nada. Finalmente consegui um trabalho como ajudante de cozinha num restaurante pequeno. O dono, seu Manuel, era um português que também tinha chegado no Brasil sem muita coisa. Então ele entendeu minha situação. Não contei a verdade, claro. Disse que tinha sido assaltada, que tinham levado meus documentos e que eu estava longe da família. Eu me matei de trabalhar naquele restaurante. Chegava antes de todo mundo e saía depois que tudo estava limpo. Seu Manuel percebeu minha dedicação e foi me dando mais responsabilidades. De ajudante, passei a auxiliar de cozinha, depois a cozinheira de fato. Aprendi a fazer pratos que eu nem sabia que existiam. A cozinha virou meu refúgio, o lugar onde eu podia focar em algo além das memórias horríveis. Com meu primeiro salário, aluguei um quartinho numa pensão melhor. Com o segundo, comecei o processo para tirar novos documentos. Foi uma burocracia doida, mas seu Manuel me ajudou, serviu de testemunha, disse que me conhecia há anos. Menti que tinha perdido tudo num incêndio. Naquela época era mais fácil. As coisas não eram tão conectadas por computador como hoje. Depois de uns meses, eu tinha RG e CPF novos. Aos poucos, fui reconstruindo uma vida. Mandei uma carta para minha mãe, usando o endereço de uma colega de trabalho.
Não contei a verdade, claro. Disse que o trabalho em Portugal não tinha dado certo, que eu tinha voltado e encontrado uma oportunidade em BH, que estava bem e trabalhando, mas que por enquanto não podia voltar para Teófilo Otoni. Ela respondeu, feliz por saber que eu estava viva e em segurança, sem fazer muitas perguntas. O tempo foi passando. 2 anos viraram 3. 3 viraram 5. Eu me tornei a cozinheira principal do restaurante, que cresceu bastante. Consegui alugar um apartamentinho pequeno, só para mim. Fiz algumas amigas, colegas de trabalho principalmente, mas mantinha todo mundo a uma certa distância. Eu não conseguia confiar completamente em ninguém. Nunca contei minha história verdadeira para alma nenhuma. Foi nessa época que eu conheci o Alberto. Ele era um cliente fixo do restaurante. Sempre almoçava lá quando vinha ao centro, resolver coisas do trabalho dele na prefeitura. Era bem mais velho que eu, uns 15 anos, viúvo, pai de 2 filhos já criados. A gente começou a conversar. Ele elogiava minha comida. Eu agradecia. Um dia ele me convidou para um café depois do expediente. Aceitei, mais por educação que por interesse. Mas o Alberto era um homem bom. Calmo, respeitoso, sem pressa. Foi me conquistando aos poucos, com paciência. Eu tinha muito medo de me relacionar de novo, depois de tudo que passei, mas ele nunca forçou nada. Depois de quase 1 ano de encontros casuais, começamos a namorar de verdade. Mesmo assim, eu nunca contei a ele sobre o meu passado. Disse apenas que tinha tido uma experiência ruim na Europa e que preferia não falar sobre isso. Ele respeitou. Nós nos casamos em 1992, numa cerimônia simples no cartório. Convidei minha mãe e meus irmãos, mas só a minha irmã mais nova veio. Mamãe já estava muito doente para viajar. Alberto tinha um apartamento bom no bairro Savassi, para onde fomos morar. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti realmente segura. Tinha um lar, um marido que me respeitava, um trabalho que eu gostava. De fora parecia uma vida normal, feliz até. Mas, por dentro, as feridas continuavam abertas. Eu tinha pesadelos quase toda noite. Acordava gritando, suada, revivendo os horrores do bordel em Lisboa. Alberto me abraçava, tentava me acalmar, mas nunca perguntava detalhes. Acho que ele imaginava que eu tinha sofrido algum tipo de abuso, mas não fazia ideia da dimensão do horror. Eu vivia com um medo constante de encontrar alguém do passado. Quando via um homem parecido com o Marco ou com o tio Ciro na rua, eu entrava em pânico. Ficava dias sem sair de casa depois disso. Inventava desculpas pro Alberto. Uma gripe, uma dor de cabeça. Ele fingia acreditar, mas tenho certeza que sabia que era algo mais profundo. Essa parte da minha história eu nunca contei para ninguém. Nem meu falecido marido soube disso. Tô revelando aqui pela primeira vez. Olha, eu duvido que você tenha coragem de deixar um like nesse vídeo depois de ouvir isso. Se você é uma dessas pessoas que não tem medo de encarar a realidade, me prova aí. Aperta esse botão de gostei. Quero ver se você consegue. Em 1996, recebi a notícia que mais temia. Minha mãe estava muito doente. Não ia durar muito tempo. Câncer no pâncreas, já em estágio avançado. Minha irmã me ligou implorando para eu ir a Teófilo Otoni me despedir. Eu queria ir. Deus sabe como eu queria. Mas o medo era maior. Perguntei se o tio Ciro estava por lá. Ela disse que sim, que tinha voltado para cuidar da irmã doente. Isso me deixou ainda mais apavorada. Eu não fui. É uma das maiores dores que eu carrego. Minha mãe morreu sem que eu pudesse me despedir. Tudo por causa do medo. Alberto não entendeu. Como poderia? Você está sendo fria, abandonando sua mãe no momento mais difícil. Foi nossa primeira grande briga. Eu quase contei tudo naquele dia, mas as palavras não saíam. Como explicar que o homem que estava cuidando dela era o mesmo que tinha me vendido como um pedaço de carne? O luto pela morte da minha mãe foi complicado. Misturado com culpa, raiva, medo,
Entrei numa depressão profunda. Alberto fez o que pôde para me ajudar. Me levou em médicos, sugeriu terapia. Mas como fazer terapia sem contar a verdade? Acabei me fechando ainda mais. Nossa relação sofreu muito nessa época, mas de alguma forma sobreviveu. Os anos foram passando. Eu envelheci. Alberto envelheceu mais ainda. Ele se aposentou da prefeitura. Eu continuei trabalhando no restaurante até não aguentar mais ficar tanto tempo em pé. A vida seguiu seu curso, com altos e baixos. Tivemos momentos de felicidade genuína. Viajamos pelo Brasil, conheci o mar finalmente. Mas a sombra do passado nunca me abandonou completamente. Alberto morreu em 2015 de um infarto fulminante. Foi rápido, não sofreu. Fiquei viúva aos 55 anos. Sozinha de novo. Os filhos dele foram bons comigo. Me ajudaram com tudo, mas tinham suas próprias vidas. Voltei a me sentir vulnerável, desprotegida. Os pesadelos que tinham diminuído ao longo dos anos voltaram com força total. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha irmã mais nova, a Celinha, a que tinha vindo ao meu casamento. Ela estava em pânico. A filha dela, minha sobrinha Tainá, tinha recebido uma proposta do tio Ciro para trabalhar em Portugal. A história era idêntica à minha. Um restaurante, salário, em euros, alojamento providenciado. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele continuava no mesmo esquema, 30 anos depois. E agora? Tinha posto os olhos na minha sobrinha. Naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não podia deixar a história se repetir. Não com a Tainá. Não com mais ninguém. Pela primeira vez em décadas, senti uma coragem que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Era hora de voltar a Teófilo Otoni e confrontar o passado. Era hora de contar a verdade e impedir que meu tio fizesse mais vítimas. Mesmo com todo o medo, mesmo com toda a vergonha, eu precisava agir. Peguei o primeiro ônibus para Teófilo Otoni no dia seguinte, com o coração na mão, mas com uma determinação que eu não sentia desde que planejei minha fuga de Lisboa. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parada enquanto outra menina inocente caía na mesma armadilha que destruiu a minha vida. O que aconteceu depois? Quando eu finalmente encarei o tio Ciro cara a cara, depois de 30 anos. É a parte mais difícil dessa história toda. Mas também a que finalmente me libertou de vez. Antes de viajar para Teófilo Otoni, precisei resolver umas coisas em BH. Não ia simplesmente largar minha vida de uma hora para outra. Vendi uns móveis, deixei o apartamento que era do Alberto para os filhos dele. E coloquei minhas economias num banco que tinha agência lá em Minas também. Foi nessa correria que acabei passando pelo Rio de Janeiro, onde ia pegar outro ônibus. Rio de Janeiro é uma cidade gigante, daquelas que você se sente uma formiguinha no meio da multidão. Eu estava esperando minha conexão na rodoviária, tomando um cafezinho para espantar o cansaço da viagem, quando ouvi alguém me chamando pelo nome. Lara? E você mesma? Quase derrubei a xícara. Ninguém me chamava de Lara fazia tanto tempo. Em BH, todo mundo me conhecia como Mara, apelido que adotei para me distanciar ainda mais do passado. Olhei para o lado e quase não acreditei. Era a Rebeca, uma das meninas que esteve comigo naquele bordel em Lisboa. Mais velha, claro, com os cabelos grisalhos, algumas rugas. Mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Menina, pensei que você tivesse morrido. Ela falou, me abraçando forte. Depois que você fugiu, a Madame Sofia ficou uma fera. Disse que ia te encontrar nem que tivesse que revirar Portugal inteiro. Mas nunca mais tivemos notícias suas. Nos sentamos num canto mais afastado da lanchonete. Rebeca me contou que conseguiu sair do bordel alguns anos depois de mim. Não fugiu. Pagou a dívida depois de quase 6 anos lá. Voltou para o Brasil, se estabeleceu no Rio. Casou, teve filhos, agora era até avó. Uma vida normal, aparentemente.
mas os olhos dela tinham o mesmo vazio que eu via no espelho todos os dias. E o tio Ciro? Perguntei, quase engasgando ao falar o nome dele. Você sabe se ele continuou? Naquele esquema? O rosto da Rebeca ficou sério. Continuou e continua, Lara. Não só ele, mas vários outros. É uma rede, sabe? Ele trabalha com um pessoal de Portugal agora. De vez em quando, eu leio no jornal sobre alguma brasileira resgatada de bordel em Lisboa. E sei que tem dedo dele na história. Meu sangue gelou, então não era coincidência a proposta que a Tainá tinha recebido. Rebeca continuou. Tem uma conhecida que trabalha numa ONG de apoio a vítimas de tráfico humano. Ela disse que só no ano passado ajudaram umas 20 mulheres que voltaram de Portugal. Todas com a mesma história. Promessa de emprego, passagem adiantada, dívida impagável. Contei a ela sobre a Tainá, sobre meu medo de que a história se repetisse. Rebeca pegou na minha mão, apertou forte e disse: Você precisa impedir isso, Lara. Não importa como. Se você não fizer nada, vai carregar essa culpa pelo resto da vida. Ela tinha razão. Antes de me despedir, Rebeca me deu um presente que acabaria sendo fundamental. Um gravador digital pequeno, desses que dá para esconder na bolsa ou no bolso. Eu sempre carrego um desses comigo. Trauma, sabe? Mas acho que você vai precisar mais do que eu. Cheguei em Teófilo Otoni 3 dias depois. A cidade tinha mudado tanto que quase não reconheci. Tinha shopping center agora, prédios altos, lojas de marca. Mas o cheiro? Aquele cheiro de terra quente e comida temperada continuava o mesmo. Fiquei num hotelzinho simples, perto da rodoviária. Precisava pensar bem no que ia fazer. Não podia simplesmente aparecer na casa da minha irmã dizendo quem eu era. Primeiro porque eu estava irreconhecível. Mais de 30 anos tinham se passado. Meu cabelo estava grisalho, meu corpo mais cheio, meu rosto marcado por rugas. E segundo, porque eu não sabia se o tio Ciro estaria por lá. Precisava ser cautelosa. Foi então que eu tive a ideia do disfarce. Procurei um salão de beleza e pedi para mudar completamente o visual. Pintei o cabelo de um castanho escuro, cortei curto, comprei uns óculos grandes de grau fraco, também comprei umas roupas bem diferentes do meu estilo. Mais simples, como uma empregada doméstica usaria. Eu estava irreconhecível. Descobri que minha irmã, a Celinha, morava numa casa boa num bairro novo da cidade. O marido dela trabalhava numa empresa grande, tinha uma vida confortável. Passei alguns dias observando a rotina da casa de longe. Vi minha sobrinha, a Tainá, algumas vezes. Uma moça bonita, de uns 22 anos, jeito alegre. Vi também o tio Ciro chegando e saindo. Tava velho, mas ainda tinha aquele andar confiante, aquele jeito de quem é o dono do mundo. Meu estômago revirava só de ver ele de longe. Finalmente, criei coragem e bati na porta. Disse que estava procurando trabalho como doméstica, que tinha vindo de uma cidade vizinha. A Celinha precisava mesmo de alguém, pois a empregada anterior tinha saído há pouco tempo. Me contratou na hora, mais pelo desespero do que por confiar em mim, eu acho. Pedi para ser chamada de Dalva, o nome da minha avó. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Foi muito estranho estar na casa da minha própria irmã, cozinhando, limpando, sendo tratada como uma estranha. Celinha não me reconheceu, claro. Como reconheceria? A última vez que me viu foi no meu casamento, mais de 20 anos atrás, e eu estava completamente diferente agora. Às vezes, quando ela falava alguma coisa sobre a família, eu tinha que me segurar para não comentar algo que só um parente saberia. Me aproximei da Tainá aos poucos. Ela era uma menina doce, sonhadora. Trabalhava numa loja de roupas no shopping, mas não ganhava muito. Falava sempre que queria conhecer o mundo, sair daquela cidade pequena, igualzinha a mim na idade dela. Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, ela entrou na cozinha toda animada. Dalva, você não vai acreditar! Meu tio-avô Ciro me arrumou um emprego em Portugal, num restaurante de um amigo dele em Lisboa. Vou ganhar em euro, imagina só!
Em 1 ano eu volto rica. Eu quase deixei cair um prato. Era exatamente como a Rebeca tinha dito. Exatamente como tinha acontecido comigo. O mesmo conto de fadas, a mesma armadilha, uma nova vítima. Respirei fundo e tentei soar casual. Que legal, menina! E esse seu tio? Ele é de confiança? Claro que é! Ela respondeu, ofendida com a minha dúvida. É irmão da minha avó. Tá sempre ajudando a família. Ele viaja muito, conhece muita gente importante. Já ajudou várias meninas daqui a conseguir trabalho na Europa. E essas meninas? Elas voltaram? Mandam notícias? Perguntei, tentando não parecer muito curiosa. Tainá ficou pensativa. Algumas mandam cartão postal, dizem que tá tudo bem. Outras acabam ficando por lá mesmo, arrumam um namorado europeu, essas coisas. Ou simplesmente desaparecem, pensei comigo. Ou são encontradas mortas em algum beco. Ou continuam presas em bordéis imundos, sem conseguir escapar. Nos dias seguintes, fiquei atenta a qualquer visita do tio Ciro. Ele aparecia quase todo dia, sempre trazendo presentes para Tainá. Roupas de marca, perfumes importados, até um celular novo. Estava investindo pesado na mercadoria. Sempre que eu podia, ficava por perto durante essas visitas, fingindo que estava limpando algo ou arrumando a sala. O gravador da Rebeca sempre no bolso do avental, ligado. Numa dessas visitas, consegui gravar ele falando sobre os preparativos da viagem. Como ia ser tudo muito rápido. Como a Tainá não precisava se preocupar com documentos ou dinheiro. Que ele cuidaria de tudo. Exatamente como tinha feito comigo. Mas essas gravações ainda não eram o suficiente. Eu precisava de algo mais concreto. Algo que provasse o verdadeiro destino que aguardava minha sobrinha. Foi então que resolvi procurar ajuda. Nas minhas folgas, comecei a frequentar um barzinho perto da Praça Central, onde se reuniam os jornalistas do jornal local. Conversei com alguns discretamente até encontrar o Ricardo, um repórter investigativo que já tinha feito umas matérias sobre tráfico humano. Contei parte da história. Não tudo, apenas o suficiente para despertar o interesse dele. Ricardo ficou intrigado. Disse que já desconfiava que existia uma rede de tráfico operando na região, mas nunca conseguiu provas suficientes. Se você conseguir uma confissão gravada, algo que mostre claramente o esquema, eu posso não só publicar uma reportagem de capa, mas também levar o caso para a Polícia Federal. Eles têm uma delegacia especializada em tráfico humano em BH. O plano começou a tomar forma. Com a ajuda do Ricardo, eu bolei uma estratégia para fazer o tio Ciro revelar todo o esquema. Eu fingiria interesse em recrutar outras meninas para o mesmo trabalho em Portugal, dizendo que conhecia várias moças na minha cidade natal que estariam interessadas. Para isso, eu precisaria saber exatamente como o negócio funcionava, quanto ele ganhava por cada menina, quem eram os contatos no exterior. A oportunidade surgiu quando a Celinha e o marido viajaram para BH para resolver uns assuntos, deixando a Tainá e o tio Ciro em casa. Era um domingo. Eu estava de folga, mas passei lá com a desculpa de que tinha esquecido uma coisa. Encontrei os dois na sala, conversando animadamente sobre a viagem, que aconteceria em 2 semanas. Seu Ciro, me desculpa me intrometer. Comecei a falar. Mas eu não pude deixar de ouvir sobre essa oportunidade maravilhosa que o senhor está dando para Tainá. Sabe, eu tenho umas sobrinhas na minha cidade que também sonham em trabalhar fora do país. O velho canalha virou para mim com um sorriso que gelou minha espinha. Era o mesmo sorriso que ele deu quando me convenceu a ir para Portugal. É mesmo, Dalva? E quantos anos elas têm, suas sobrinhas? A mais nova tem 18. A mais velha 22, respondi, de olhos baixos. São meninas bonitas, trabalhadoras. A mais velha até já trabalhou como garçonete, tem experiência. Os olhos dele brilharam de cobiça. Interessante, muito interessante. Tainá, querida, por que você não vai lá para o seu quarto arrumar aquelas roupas novas que eu te dei? Deixa eu conversar umas coisinhas com a Dalva aqui. Assim que a Tainá saiu,
O tio Ciro mudou completamente. O tom paternal deu lugar a uma voz fria, calculista. Olha, Dalva, vou ser direto. Esse negócio de restaurante em Portugal é só a isca, entende? As meninas vão trabalhar em casas de entretenimento. Ganham bem, mas não exatamente servindo mesa, se é que você me entende. Fingi uma surpresa modesta, como se eu já suspeitasse de algo assim e não quisesse julgar. Entendo, seu Ciro. Quanto o senhor ganha por cada menina que indica? Ele riu, relaxando ao ver que eu não estava chocada. Depende da menina. Se for bonita, jovem, virgem, pode valer até 10.000 euros. As mais velhas ou menos atraentes, uns 5.000. Mas o melhor é que não é só esse dinheiro inicial. A gente fica com uma porcentagem dos lucros também, enquanto ela estiver trabalhando. Meu estômago revirou, mas eu mantive a expressão neutra. E é seguro? Não tem problema com a polícia, essas coisas? Que nada! Eu tenho contatos nos lugares certos. Na polícia daqui, na imigração, nos aeroportos. Em Portugal também está tudo ajeitado. As meninas chegam lá achando que vão trabalhar num restaurante chique. Quando descobrem a verdade, já estão com o passaporte retido, devendo a passagem, a hospedagem, as roupas, a comida. Ficam presas pela dívida. E se alguma tenta fugir ou denunciar? Perguntei, sentindo o gravador pesar no bolso. O sorriso dele sumiu, dando lugar a uma expressão que eu conhecia bem demais. Aí o negócio fica feio. A gente já perdeu algumas mercadorias assim, mas serve de exemplo para as outras. Mercadorias. Era assim que ele nos via. Não como pessoas, mas como produtos para vender. Continuei a conversa, fazendo perguntas específicas sobre como funcionava o transporte, quem eram os contatos em Portugal, como era feita a divisão do dinheiro. Ele respondia tudo com detalhes, achando que tinha encontrado uma cúmplice, talvez até uma futura parceira de negócios. Depois de quase uma hora de conversa, com tudo gravado, eu decidi que era a hora do grande final. Seu Ciro, o senhor não me reconhece, né? Ele franziu a testa, confuso. Deveria? Tirei os óculos. Ajeitei o cabelo para trás. Olhei diretamente nos olhos dele. Olha bem para mim. Não lembra da sua sobrinha, a Lara? Aquela que você vendeu para um bordel em Lisboa, há mais de 30 anos? A cor sumiu do rosto dele. Ele ficou branco como papel. Não, não pode ser. Você. Sou eu mesma, tio. Eu sobrevivi ao inferno que você me mandou. Fiquei 3 anos naquele bordel imundo até conseguir fugir. 3 anos sendo estuprada todos os dias por homens que pagavam pelo meu corpo, enquanto você embolsava o dinheiro. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu sentado de novo, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Você não pode provar nada. Isso foi há muito tempo. Tirei o gravador do bolso, apertei o play e deixei ele ouvir parte da nossa conversa recente. Eu não preciso provar o que aconteceu comigo. Basta provar o que você está fazendo agora. E eu acabei de fazer isso. Sua desgraçada! Ele gritou, avançando para cima de mim. Mas eu não era mais aquela menina indefesa de 20 anos. Me esquivei e ele bateu com a cabeça na mesinha de centro. Caiu no chão, desorientado. Tainá apareceu na sala, assustada com o barulho. O que está acontecendo aqui? Tio Ciro, o senhor está bem? Seu tio não é quem você pensa, Tainá, falei, ainda ofegante. Ele ia te vender para um bordel em Portugal. Ia te mandar para o mesmo inferno que me mandou há 30 anos. Do que você está falando, Dalva? Que história é essa? Ela perguntou, confusa e assustada. Meu nome não é Dalva. Eu sou a Lara. Sou irmã da sua mãe. Sou sua tia. O que se seguiu foi uma confusão de emoções e revelações. A Tainá não acreditou de imediato, claro. O tio Ciro negou tudo. Disse que eu era louca, que tinha inventado tudo. Mas então, eu coloquei a gravação para tocar.
A confissão dele clara como água. Sobre o esquema de tráfico, sobre as mercadorias, sobre tudo. Naquela mesma noite, depois que o tio Ciro saiu furioso da casa, ameaçando voltar com a polícia, o que eu duvidava muito que ele faria, dado o que eu tinha contra ele, contei toda a minha história para Tainá. Desde a proposta do tio Ciro quando eu tinha a idade dela, a viagem para Portugal, os anos de horror no bordel, a fuga, o retorno ao Brasil, os anos vivendo escondida em BH, tudo. No dia seguinte, quando a Celinha e o marido voltaram, tive que contar tudo de novo. Foi a primeira vez que vi minha irmã em 2 décadas. Ela não me reconheceu até eu mostrar uma pequena cicatriz que eu tenho no pulso, de quando caímos juntas de uma árvore quando éramos crianças. Ela chorou muito ao ouvir minha história, ao entender por que eu tinha sumido por tanto tempo. Porque não voltei nem mesmo para o funeral da nossa mãe. Mostrei as gravações para minha irmã antes de ir à polícia. Ela me implorou para não denunciar. Isso vai destruir a família, Lara, ela argumentou. O Ciro é o único irmão que sobrou da mamãe. Todo mundo na cidade respeita ele. Vai ser um escândalo. Todo mundo vai saber o que aconteceu com você. Vão ficar falando. A família vai ficar marcada para sempre. Fiquei dividida, mas escolhi seguir com a denúncia mesmo assim. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fiz errado em expor tudo, mesmo sabendo que isso ia afetar pessoas inocentes da minha família? Me conta aí nos comentários. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Por um lado, eu entendia o medo da minha irmã. O escândalo seria enorme e ia afetar a todos de alguma forma. Por outro lado, quantas outras meninas seriam vendidas se eu não fizesse nada? Quantas outras vidas seriam destruídas como a minha foi? Eu não podia carregar esse peso. No dia seguinte, procurei o Ricardo, o jornalista, e entregamos juntos o material para a Polícia Federal, em BH. As gravações. Meu depoimento completo, nomes, datas, tudo o que eu conseguia lembrar. O agente que nos atendeu ficou chocado com a quantidade de detalhes e evidências. Disse que iam abrir um inquérito imediatamente. O que aconteceu depois disso foi como um furacão atingindo a minha vida e a de todos ao meu redor. Mas isso já é a parte final da minha história. A que eu chamo de justiça e renascimento. Uma parte dolorosa, mas necessária, para que eu finalmente pudesse me libertar daquele passado. A operação da Polícia Federal começou uma semana depois que eu entreguei as gravações. Me lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira de manhã, quando 4 viaturas chegaram na casa do tio Ciro. Os vizinhos todos na janela, assistindo ele ser levado algemado. O homem que era o respeitado na cidade, que todo mundo achava que era empresário bem-sucedido, saindo de cabeça baixa, escoltado pelos agentes. Não foi só ele que caiu naquele dia. A operação, que ganhou o nome de Gaiola Dourada, prendeu mais 12 pessoas em Teófilo Otoni, BH, Recife e até no Rio. Eram recrutadores como o meu tio, transportadores que acompanhavam as meninas nas viagens, gente que falsificava documentos, até um policial corrupto que facilitava a saída do país. Era uma quadrilha inteira que trabalhava junta para mandar mulheres brasileiras para a prostituição forçada na Europa. O mais chocante veio depois, quando a investigação avançou. A Polícia Federal, trabalhando junto com a Interpol e a Polícia de Portugal, descobriu que só essa rede tinha traficado mais de 200 mulheres do Brasil nos últimos 20 anos. 200 vidas destruídas. Algumas tinham conseguido voltar, como eu. Outras continuavam presas em bordéis em Lisboa, Porto, até na Espanha. Muitas tinham desaparecido sem deixar rastro. Os jornais locais não falavam de outra coisa. A história tomou proporções gigantescas quando a mídia nacional pegou o caso. Repórteres de todo o Brasil desceram em Teófilo Otoni. Minha irmã, a Celinha, teve que sair de casa e se hospedar com parentes em outra cidade por um tempo, de tanto que o telefone tocava com gente querendo saber detalhes.
Eu tinha medo de aparecer publicamente, medo de retaliação dos comparsas que ainda estavam soltos, medo da exposição, medo da vergonha. Então a Polícia Federal me deu proteção e garantiu que minha identidade seria preservada quando o caso fosse a julgamento. Também me incluíram num programa de proteção a testemunhas, me levando para um lugar seguro em Brasília até o início do processo. Foi durante esse período em Brasília que conheci outras sobreviventes. Mulheres como eu, que tinham passado pelo mesmo inferno, mas que encontraram a coragem de denunciar. Algumas eram meninas jovens, recém-resgatadas, ainda com aquele olhar vazio que eu conhecia tão bem. Outras eram mais velhas, carregando décadas de trauma, como eu. Nos reuníamos em sessões de apoio psicológico, organizadas pelo governo. Eu me lembro da primeira vez que falei abertamente sobre o que tinha acontecido comigo, com pessoas que realmente entendiam. Vocês não têm culpa. A psicóloga do programa repetia sempre. Vocês não consentiram. Foram enganadas, forçadas. A culpa é dos criminosos, não de vocês. Era difícil engolir isso. Depois de tanto tempo me culpando, me sentindo suja. Mas aos poucos, aquela sementinha de autoabsolvição foi crescendo dentro de mim. 6 meses depois da prisão, começou o julgamento. Foi um dos primeiros grandes casos de tráfico humano a ser julgado no Brasil com a lei nova, mais severa. Eu tive que testemunhar, claro. Foi a parte mais difícil. Entrei no tribunal usando um capuz preto, como aqueles que a polícia usa em operações. Mesmo assim, eu tremia tanto que achei que não ia conseguir falar. Mas quando começaram as perguntas, algo dentro de mim mudou. Era como se cada palavra que eu dizia tirasse um pouco do peso que eu carreguei por 30 anos. Contei tudo. A proposta do tio Ciro, a viagem para Portugal, os anos no bordel, os abusos, as tentativas de suicídio, a fuga, finalmente o retorno ao Brasil. E depois, o reencontro com ele, a descoberta de que continuava no mesmo esquema, a armadilha que eu preparei. Do outro lado da sala, tio Ciro me olhava com ódio. Mesmo com o capuz, ele sabia que era eu. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e eu não vi nenhum pingo de arrependimento nele. Só raiva por ter sido pego. Isso me deu ainda mais certeza de que eu tinha feito a coisa certa. O julgamento durou semanas. Outras vítimas testemunharam, algumas pessoalmente, outras por vídeo, direto de Portugal, onde tinham sido resgatadas. As provas foram apresentadas, as gravações telefônicas, as transferências bancárias, os depoimentos dos outros bandidos que entregaram o esquema em troca de penas menores. Quando finalmente saiu a sentença, foi histórica. Tio Ciro foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Era uma das maiores penas já aplicadas para tráfico humano no Brasil até então. Os outros membros da quadrilha pegaram entre 5 e 15 anos. Foi uma vitória. Não só para mim, mas para todas as mulheres que tinham sofrido nas mãos deles. Voltei para Teófilo Otoni depois do julgamento, mas nada era mais o mesmo. A cidade tinha se dividido. Parte das pessoas me apoiava. Principalmente mulheres, mães, gente que entendia o horror pelo qual eu passei. Mas outra parte me via como a vilã, a que tinha manchado o nome da família, da cidade. Alguns parentes mais distantes deixaram de falar comigo. Houve até quem dissesse que eu tinha inventado tudo por vingança. O pior foi a reação de alguns membros da própria família. Um dos meus irmãos se recusou a acreditar na minha história. Você está exagerando. Não pode ter sido tão ruim assim. O tio Ciro sempre ajudou todo mundo, sempre trouxe presente pra gente, ele dizia. Como se presentes compensassem o que ele fez. Meu relacionamento com esse irmão nunca mais foi o mesmo. Por outro lado, minha irmã Celinha, depois do choque inicial e da resistência à denúncia, se tornou meu maior apoio. Me perdoa, Lara, ela dizia entre lágrimas. Se eu soubesse, se a gente soubesse. Mas como ela poderia saber? Tio Ciro enganou a todos por décadas.
Era um ator perfeito, mostrava apenas a cara que ele queria que a gente visse. Tainá, minha sobrinha, foi a mais impactada. Afinal, ela quase se tornou mais uma vítima. Precisou de acompanhamento psicológico para lidar com tudo, mas ela sempre esteve do meu lado. Você salvou a minha vida, tia. Eu nunca vou esquecer isso. Passei uns meses em Teófilo Otoni, tentando reconstruir esses laços familiares rompidos. Foi um período difícil, de muitas conversas dolorosas, mas também foi um tempo de cura, de finalmente olhar nos olhos das pessoas que eu amava e contar minha verdade, sem medo, sem vergonha. Acabei voltando para BH. Era lá que eu tinha construído minha vida adulta, onde me sentia mais segura. Levei a Tainá comigo. Ela queria a distância de Teófilo Otoni depois de tudo o que aconteceu. Ajudei ela a encontrar um curso técnico, depois uma faculdade. Hoje, ela é assistente social. Trabalha ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade. Diz que se inspirou na minha história. Os anos foram passando. Eu tentava seguir com minha vida, mas o passado sempre estava lá, como uma sombra. Tinha menos pesadelos, é verdade, mas ainda acordava gritando às vezes. Ainda entrava em pânico quando via alguém parecido com o Marco na rua. Ainda não conseguia ter relacionamentos íntimos saudáveis. Depois que o Alberto morreu, nunca mais me envolvi com ninguém. Aos 60 anos, tomei uma decisão que mudou tudo. Finalmente busquei terapia de verdade. Não o apoio psicológico temporário que tive durante o julgamento, mas um tratamento contínuo com uma psicóloga especializada em trauma. No começo foi assustador. Abrir aquelas feridas antigas, falar sobre coisas que eu tinha enterrado tão fundo dentro de mim, mas aos poucos fui aprendendo a lidar com as memórias sem que elas me dominassem completamente. A terapia me ajudou a entender que eu não era só a minha história de abuso, que aqueles 3 anos terríveis não definiam quem eu era, que eu tinha conseguido sobreviver, reconstruir uma vida, ajudar outras pessoas, que eu era forte, não apesar do que passei, mas também por causa disso. Foi durante esse processo que eu recebi a notícia. Tio Ciro tinha morrido na prisão. Um infarto aos 82 anos. Não senti alegria, como imaginei que sentiria. Nem tristeza, claro. Foi mais um sentimento de encerramento. Como se um capítulo longo e doloroso da minha vida tivesse finalmente chegado ao fim. Depois da morte dele, tomei outra decisão importante: contar minha história publicamente. Não escondida atrás de um capuz. Não como uma testemunha anônima, mas como Lara Pereira da Silva, sobrevivente. Comecei participando de palestras em escolas, alertando jovens sobre os perigos do tráfico humano. Depois, fui convidada para falar em delegacias, treinando policiais para identificar potenciais vítimas. Eu aprendi a reconhecer os sinais: meninas jovens, desempregadas, famílias em situação de pobreza, promessas de emprego rápido no exterior. Exatamente as condições que facilitaram meu próprio tráfico, tantos anos atrás. E o mais importante, aprendi a abordar essas meninas de um jeito que elas realmente ouvissem, porque eu falava com a autoridade de quem viveu aquilo na pele. Se alguém te oferece um emprego que parece bom demais para ser verdade, desconfia, eu dizia nas palestras. Se querem que você viaje rápido, sem dar tempo de verificar os detalhes, desconfia. Se oferecem adiantar passagem, hospedagem e dizem que você pode pagar depois com o trabalho, desconfia ainda mais. Em uma dessas palestras, numa escola pública de BH, uma menina de uns 16 anos me procurou no final, chorando. Contou que um amigo da família tinha feito exatamente essa proposta. Trabalho na Espanha, tudo pago adiantado. Ela já estava com a passagem marcada para a semana seguinte. Conseguimos envolver a polícia e descobrimos que era parte de uma nova rede de tráfico. Aquela menina foi salva, e outras que seriam levadas pelo mesmo homem também. Momentos como esse me deram um propósito novo. A dor nunca desapareceu completamente. Acho que nunca vai. Mas eu encontrei uma maneira de transformá-la em algo positivo, numa força que podia ajudar outras pessoas. Cada menina que eu conseguia alertar a tempo,
cada potencial vítima que era salva. Era como uma pequena vitória contra tudo que me fizeram. Meu relacionamento com a Tainá se fortaleceu ao longo dos anos. Hoje, ela é como uma filha para mim. A filha que eu nunca tive. Trabalhamos juntas em muitos projetos de conscientização. Ela com conhecimento técnico de assistente social, eu com a experiência de vida. Formamos uma dupla e tanto. Às vezes, quando vejo o brilho nos olhos dela ao ajudar alguém, penso em como algo tão bonito pôde nascer de uma história tão horrível. Hoje, aos 65 anos, eu encontrei uma paz que nunca achei que seria possível. Não é uma paz completa, sabe? Ainda tenho dias ruins. Ainda carrego cicatrizes que nunca vão sumir totalmente. Mas eu aprendi a conviver com a minha história. A aceitá-la como parte de quem eu sou, sem deixar que ela me defina ou me limite. Decidi contar tudo isso agora nesse canal, porque eu acredito no poder das histórias verdadeiras. Histórias como a minha acontecem até hoje, com meninas e mulheres do Brasil inteiro. O tráfico humano continua sendo uma realidade terrível. Só mudou de cara, de método. Agora usam a internet, as redes sociais. Mas a armadilha é a mesma. A promessa de uma vida melhor que se transforma num pesadelo. Se a minha história puder ajudar uma única pessoa a reconhecer os sinais e escapar dessa armadilha, todo esse processo doloroso de reviver o passado terá valido a pena. Se uma única menina ouvir o que eu tenho a dizer e desconfiar daquela proposta boa demais, eu já estarei satisfeita. Também conto essa história para sobreviventes como eu, que ainda vivem nas sombras, carregando a culpa e a vergonha que não são delas. Quero que saibam que vocês não estão sozinhas, que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar um propósito mesmo depois do pior dos infernos. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Voltei a Teófilo Otoni uma última vez, ano passado. Fui visitar o túmulo da minha mãe, coisa que nunca tinha conseguido fazer antes. Levei flores, aquelas margaridas amarelas que ela gostava tanto. Ajoelhei, toquei a lápide fria e falei tudo o que estava entalado na minha garganta por décadas. Pedi perdão por não ter estado lá quando ela mais precisou. Contei que finalmente tinha feito justiça. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando me levantei, me senti mais leve, como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Na volta para BH, olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem de Minas passar, pensei em tudo que vivi. Pensei na menina sonhadora que eu fui, tão ansiosa para conhecer o mundo. Pensei na mulher quebrada que me tornei por anos. E pensei na pessoa que sou hoje, nem aquela menina ingênua, nem a vítima despedaçada, mas uma sobrevivente, com cicatrizes e tudo. Eu sou Lara Pereira da Silva, tenho 65 anos e essa é a história da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres reais como eu, que passaram por situações que ninguém deveria passar, se inscreva no canal Vovós do Brasil. A gente precisa contar essas histórias para que elas nunca mais se repitam. E se você está vendo esses quadradinhos passando na tela agora, clica neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. São mulheres que enfrentaram outros tipos de violência, outros desafios, mas que também encontraram força para seguir em frente. Histórias de dor, sim, mas também de superação e esperança. Histórias que precisam ser ouvidas. Clica lá e confere. Obrigada por me ouvir até aqui.